O Afundanço. Bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço, o programa que vos mantém a par do que se vai passando com as nossas equipas séniores que disputam campeonatos nacionais de basquetebol. O meu nome é Luís Janes e após um fim de semana que não foi muito carregado de jogos, cá estamos para fazer uma súmula dos resultados que os clubes da Zona Sul do país conseguiram. Após isso, vamos dar uma vista de olhos aos compromissos do próximo fim de semana. E como esta semana não houve Liga Betclic masculina, nem Proliga, nem Primeira Divisão masculina, fruto dos compromissos da Seleção Nacional de Séniores, que na sexta-feira teve uma brilhante vitória contra a Eslovénia, por 82-74, que fez com que o apuramento para o Eurobasket 2025 fique apenas à distância de uma vitória quando faltam disputar os jogos contra Israel fora e Ucrânia em casa, mas isso vai ser só em 2025. O apuramento podia ter ficado já selado esta segunda-feira, mas a nossa seleção sussurrou na praia e foi derrotada por 83-82, tendo tido a possibilidade de vencer, mas o tiro de 3 não entrou e é assim o basquete. Para além dos jogos da seleção, ainda se disputou mais uma eliminatória da Taça de Portugal masculina, de que falaremos mais para a frente. Para já, vamos começar com... Vamos então começar com a Liga Betclic feminina, onde o Imortal conseguiu uma importantíssima vitória em casa frente ao Cabo Madeira por 96-84, conseguindo assim uma vantagem sobre um adversário direto. Na classificação desta competição, que continua com o Jogueira de Aveiro imparável no primeiro lugar, só com vitórias, seguindo com 7 jogos, 7 vitórias, 14 pontos, o Imortal, fruto da sua vitória perante a equipa madeirense, subiu para o 9º lugar, empatado com a Quinta dos Lombos, ambos com 7 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas e 10 pontos. E como as principais competições masculinas estão paradas, a Liga Betclic devido à disputa da eliminatória para o Euro 2025, a Proliga e a Primeira Divisão masculina devido à disputa da Taça de Portugal, vamos passar diretamente para a Primeira Divisão feminina Zona Sul, onde os resultados foram os seguintes. O CIMEC recebeu e foi derrotado pela ACD Ferragudo por 40-57, enquanto que o Ginásio Olhanense recebeu e foi derrotado pela Quinta dos Lombos Sub-22 por 32-63. Finalmente o Sporting recebeu e venceu André de Rezende por 67-54. Nesta série da Primeira Divisão feminina, continua em primeiro lugar o Sporting de Portugal, a não dar mostras de abrandar, pois segue com 7 jogos, 7 vitórias, 14 pontos, sendo que a sua última vítima foi a equipa de André de Rezende. Com esta derrota desceu para o terceiro lugar, com 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, 12 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo manteve a sua posição, quinto lugar, seguindo com 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas, 11 pontos, empatada com a quarta classificada, a equipa do Sport Algés e da Fundo. Por sua vez, o Ginásio Olhanense, que ainda não foi este fim de semana que conseguiu averbar a primeira vitória, continua na última posição, 10ª, com 7 jogos, 0 vitórias, 7 derrotas e 7 pontos, e já com uma diferença de 2 pontos das suas adversárias diretas. Começa a ser problemática a situação da equipa de Olhão. Vamos então passar para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Vamos começar com a parte masculina, Série Sul D, onde a André de Rezende recebeu e foi derrotada pelo Barreirense Sub-23 por 47-62. Por sua vez, a Associação Juvenil de Estremoz venceu o Clube Elvense de Natação por 54-35. Esta série da 2ª Divisão é liderada pelo Seixal, que segue isolado no primeiro posto da classificação, com 7 jogos, 6 vitórias, 1 derrota e 13 pontos. Enquanto a André de Rezende, fruto da sua derrota em casa frente ao Barreirense Sub-23, desceu 2 lugares de terceiro para quinto, com 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas e 11 pontos. E finalmente, o par de equipas alentejanas estreantes nesta prova já desfizeram a parceria, que vinham mantendo desde o início da competição, ocupando agora a Associação Juvenil de Estremoz o 7º lugar, com 7 jogos, 1 vitória, 6 derrotas e 8 pontos, deixando o Clube Elvense de Natação isolado no último lugar, o 8º, ainda sem vitórias. 7 jogos, 7 derrotas, 7 pontos. Passando agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão masculino, mas para a Série Sul E, os resultados foram os seguintes. O Atlético de Reguengos recebeu e foi derrotado pelos Bonjoanenses de Faro por 79-94.
Cabo Grândola, por sua vez, venceu os Gaviões de São Brás por 112-36. Os Tubarões de Quarteira receberam e derrotaram o Beja Basket por 67-64. Finalmente, o Ginásio Olhanense Sub-23 venceu concludentemente a ACD Ferragudo por 160-25. Nesta série da 2ª Divisão, a Série E, continuam em primeiro lugar os Bons Joanenses de Faro, que encerraram esta primeira volta da competição só com vitórias, tendo este fim de semana ultrapassado uma difícil deslocação a Reguengos de Monsaraz, seguindo com 7 jogos, 7 vitórias e 14 pontos. Em segundo, segue o Ginásio Olhanense Sub-23, a perfilar-se como o grande adversário da equipa de Faro, com 7 jogos, 6 vitórias, 1 derrota e 13 pontos. Depois temos 2 equipas empatadas com 11 pontos, o Cabo Grândola e os Tubarões de Quarteira, com 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas, 11 pontos. Seguidamente, temos mais 2 equipas empatadas com 10 pontos, fruto de 3 vitórias e 4 derrotas, e que são o Beja Basket e o Atlético de Reguengos. Em seguida, vem o ACD Ferragudo, com 7 jogos, 1 vitória, 6 derrotas e 8 pontos, e finalmente os Gaviões de São Brás, com 7 jogos, 0 vitórias, 7 derrotas e 7 pontos. Vamos manter-nos na 2ª Divisão, mas vamos passar para a parte feminina, Série Sul B, onde o nosso representante, o Portimonense, conseguiu uma brilhante vitória em casa do Basket Almada por 62-80. Após este jogo, a classificação deste campeonato segue como se diz. No primeiro lugar, o Sporting Sub-22, com 7 jogos, 7 vitórias e 14 pontos, enquanto o Portimonense, que apesar de ter vencido este fim de semana, manteve a mesma posição, 7ª, com 7 jogos, 2 vitórias, 5 derrotas e 7 pontos. Finalmente, para encerrar esta ronda de resultados, vamos falar da Taça de Portugal masculina, onde se disputou a 2ª eliminatória da 2ª fase, com o jogo Academia do Lumiar contra o Portimonense, tendo a equipa algarvia vencido por 71-81 e sido apurada para a fase seguinte, onde vai ter como adversário o Iliabum Clube, com o jogo a ter lugar dia 15 de dezembro no Pavilhão Desportivo da Boa Vista. Desejamos toda a sorte do mundo para a equipa algarvia neste confronto contra a forte equipa nortenha. Após esta ronda dos resultados ocorridos no fim de semana passado, vamos passar agora, sem mais demoras, para ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana. E este fim de semana, como já estão todas as competições a decorrer normalmente, vamos começar, como normalmente, pela Liga Betclic masculina, onde a nossa equipa, o Imortal, segue até casa, vai ter um jogo muito complicado em casa do Vitória de Guimarães. O jogo vai ter lugar no pavilhão Unidade de Vimaranense, dia 30/11, pelas 12 horas, e um jogo que antevês como muito complicado para o Imortal, que ainda segue sem vitórias nesta competição. Passamos agora para a competição feminina, a Liga Betclic, onde o Imortal vai, se eu digo que a parte masculina vai ter um jogo complicado contra o Vitória, então o que hei de dizer da parte feminina, que vai jogar contra o Jogueira de Aveiro, que é só a primeira classificada, ainda sem derrotas, e lembro que o Imortal é o 9º, portanto o jogo vai ter lugar no pavilhão do Clube do Povo de Jogueira, dia 1/12, pelas 18 horas. Vamos descer um degrau, vamos falar da Pro Liga, primeira fase Zona Sul, onde se vai disputar a 8ª jornada, e os jogos vão ser os seguintes. O segundo classificado, Basket de Santo André, recebe o 4º classificado, o Portimonense, num jogo entre velhos conhecidos. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal Padre Amadeu Pinto, em Vila Nova de Santo André, dia 30/11, pelas 17 horas. Por sua vez, o Imortal Sub-23 recebe o Barreirense. O jogo vai ter lugar no pavilhão desportivo de Albufeira, dia 1/12, pelas 15h30. Recordo que o Imortal é 3º e o Barreirense é o 5º classificado desta série. Baixamos mais uma divisão, vamos falar agora do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e vamos começar com a parte masculina, Zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Pontessor recebe o Clube Atlético de Queluz, o Elétrico que é 5º contra o 6º classificado, o Queluz. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Pontessor, dia 30/11, pelas 16 horas. Por sua vez, na Zona Sul desta primeira divisão masculina, o Clube de Basquete de Albufeira, que ainda não tem vitórias, é o 8º classificado, desloca-se até a casa dos Calipos de Setúbal, que é 6º. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Manteigadas, dia 30/11, às 15 horas,
e era uma excelente altura para o Clube de Basquete Albufeira dar uma sapatada na má época que está a fazer e conseguir uma vitória. Por sua vez, o Ginásio Olhanense, que segue brilhantemente no primeiro lugar, ainda sem derrotas, recebe o terceiro lugar, o Basquete Almada, num jogo muito importante para as aspirações do ginásio. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 30/11, pelas 18h45. E já sabem, se quem não conseguir ir ao pavilhão do ginásio, tem sempre a hipótese de ver na Ginásio TV a transmissão do jogo. Por sua vez, o Portimonense Sub-23, que também está a fazer uma temporada excelente, está em segundo na sua série, recebe o Atlético de Portugal, que é quinto. O jogo vai ter lugar no pavilhão desportivo da Boa Vista, dia 1/12, pelas 16h30. Passamos agora para a competição feminina, mas vamos manter-nos na primeira divisão, primeira fase Zona Sul, onde também se vão disputar a 8ª jornada. O 5º classificado da ACD Ferragudo recebe o 8º classificado do Belenenses. O jogo vai ter lugar na nave desportiva de Ferragudo, dia 30/11, pelas 15 horas. Por sua vez, André de Rezende, terceira classificada, recebe o 10º e último Ginásio Olhanense, que ainda não conheceu o sabor da vitória. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola André de Rezende, dia 30/11, pelas 17 horas. Vamos então descer para o último degrau da competição, o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Como normalmente, vamos começar com a parte masculina e com a primeira fase Zona Sul D, onde também com a 8ª jornada, onde o 5º classificado André de Rezende recebe o 8º e último Clube Elvense de Natação, no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 1/12, pelas 15 horas, num jogo que, calculo eu, não tenha grande história. Por sua vez, a Associação Juvenil de Estremoz, é a 7ª, também tem um jogo muito complicado pela frente, recebe o primeiro classificado, o Seixal. O jogo vai ter lugar no pavilhão desportivo municipal de Estremoz, dia 1/12, pelas 15 horas. E, francamente, acho muito poucas hipóteses para a equipa alentejana. Passando agora para a Zona Sul E, os Tubarões de Quarteira, 4º classificados, recebem o 6º classificado, o Atlético de Reguengos. No jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola Secundária Doutora Laura Aires, em Quarteira, dia 30/11, pelas 18h30. E embora, como toda a gente saiba, eu seja um grande apoiante do Atlético de Reguengos, não acredito que eles tenham grandes hipóteses de passar esta jornada. Por sua vez, o Beja Basket, 5º classificado, tem um jogo fácil pela frente, teoricamente. Vai jogar contra o 7º classificado, a ACD Ferragudo, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal de Beja, dia 30/11, pelas 21h30. Os Gaviões de São Brás recebem o Ginásio Olhanense Sub-23, o 8º classificado e último, os Gaviões, e o 2º classificado do ginásio. Portanto, mais um jogo que, do meu ponto de vista, não vai ter grande história. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal Dr. José de Sousa Pires, em São Brás, dia 1/12, pelas 15 horas. Finalmente, o grande jogo desta jornada, o Cabo Grândola, terceiro classificado, recebe os primeiro classificados, os Bonjoanenses de Faro, ainda sem derrotas, e com o jogo a ter lugar no pavilhão do Parque Desportivo de Grândola, dia 1/12, pelas 18 horas. Para terminarmos este programa, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, primeira fase Zona Sul B, onde o nosso representante, o Portimonense, desloca-se até a casa dos Lobos da Malveira, que são 4º classificados. Recordo que o Portimonense é 7º. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal da Malveira, dia 30/11, pelas 14h15. E é este o panorama de jogos para o próximo fim de semana, com jogos um pouco por todo o lado. E já sabem, se quiserem, aproveitem, passem um bocado de qualidade, vão até aos pavilhões, apoiem os jogadores. Por mim, eu vou ficar por aqui, prometemos que para a semana cá estaremos. Desejo a todos um excelente fim de semana e já sabem, divirtam-se e apoiem o basquetebol.